Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, nós vamos meditar aqui numa palavra poderosa. Eu sei que você tem passado por lutas e se existe uma coisa que o cristão passa é por tribulação, é por batalha, é por luta, não é verdade? Olha, parece que a gente sai de um deserto, a gente já entra em outro. Não é fácil, irmãos. É dia após dia a gente vencendo gigantes, a gente saltando muralhas. Olha, a vida cristã realmente não é brincadeira. Mas eu quero te trazer aqui hoje uma nova visão sobre os problemas que você tem passado. Sabe por quê? Se você não souber lidar com as lutas, com as dificuldades na sua vida, você vai ser uma pessoa muito triste, muito solitária, você vai sofrer muito. Então Deus quer te ensinar hoje, de uma vez por todas, como você deve reagir diante das adversidades. E eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma pessoa na Bíblia que entendeu claramente a maneira como Deus trabalha. Irmãos, eu vou falar exatamente sobre isso, então nós já vamos começar. Eu só peço para você se inscrever aqui, é muito rapidinho, clique no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar o sininho e selecionar a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Conferiu aí, viu se está ativado o sininho e se inscreveu no canal? Então vamos começar, irmãos. Sabe o que eu estava pensando? Muitas vezes a gente acha que Deus, Ele sempre tem a obrigação de nos fazer bem, de que a gente se sinta bem, confortável, de que Deus sempre nos abençoe. Não é assim que muitas vezes a gente ora? Às vezes você está aqui orando comigo todo dia e o seu pedido é sempre aquele, né? Deus me abençoe, Deus abre portas. Irmãos, Deus Ele faz isso e faz muito mais. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, o versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, se você já pensou em alguma coisa grande, se você já pediu algo grande, saiba que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Só que, irmãos, Deus, Ele nos ama, certo? Deus, Ele tem um amor por nós que não é como o amor de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um irmão. É um amor incondicional, é um amor muito mais forte que o amor de uma mãe, por exemplo. A Bíblia diz que, será que uma mãe pode se esquecer do filho a quem amamenta? Mesmo que isso aconteça, Deus jamais se esquecerá de nós. Então, irmãos, o amor do Pai, do nosso Pai Celestial, é maior do que o amor de uma mãe, que é considerado o maior amor dessa terra. Então, eu quero que você entenda uma coisa, Deus te ama muito. Só que pelo fato dele te amar muito, ele não quer que você continue do jeito que você está. Ele quer transformar a sua vida. Não é isso que você tem pedido? Deus, muda o meu coração, muda a minha vida. Então eu vou te mostrar aqui hoje a maneira como Deus trabalha. Se você não entender isso, olha, a sua vida vai ser muito triste, entendeu? Você vai sofrer muito, você vai ficar se lamentando sempre que vier um problema na sua vida. Então eu quero te mostrar aqui hoje que Deus, quando Ele ama alguém, quando Ele tem um amor por você, sabe o que Ele faz? Ele te leva para o deserto. Ele te leva a passar por muitas tribulações. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, muitas são as aflições de quem serve a Deus. O justo ali é a pessoa que caminha com o Senhor, entendeu? Você vai passar por muitas tribulações, mas Deus te livrará de todas. E a pergunta que fica é, por que Deus nos faz passar por tanto problema? Pastor, eu não entendi. Deus nos ama e Ele vai nos fazer passar por lutas? Irmãos, é exatamente isso. Por isso eu quero te mostrar o que Deus faz na nossa vida. Qual o propósito dele com tudo isso? Eu quero ler para você Hebreus capítulo 12, o versículo 5 e o 6. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos, presta atenção. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Amém? Se você continuar lendo aqui Hebreus capítulo 12, você vai ver ele explicando exatamente a maneira como Deus trabalha, o passo a passo, sabe? E aqui ele continua dizendo assim, olha, da mesma forma que os nossos pais nos disciplinavam, assim também o nosso Pai Celestial nos disciplina de uma maneira perfeita, de uma maneira que hoje a gente olha e a gente fica triste, a gente acha que, nossa, Deus não me ama. Se Deus me amasse mesmo, eu não estaria passando por isso.
Na verdade, é o contrário. Deus nos ama tanto que Ele decidiu fazer com que a gente passe por isso. E muitas vezes, irmãos, é uma luta no trabalho, é uma doença que chega inesperada e você agora está sentindo dores, está passando por dificuldades. É claro, irmãos, Deus não tem prazer na dor. Entenda isso, Deus é Pai. Se você é pai, você sabe o que eu estou falando. Eu sou pai de um casal, da Lorena e do Daniel. Eu jamais terei prazer na dor, mas se aquilo for causar algo bom neles, se aquilo for para o aprendizado, irmãos, eu vou permitir, eu vou deixar que aconteça, entendeu? Da mesma forma, Deus é assim com a gente. E por que então que Deus nos disciplina? Já que está escrito aqui, ó, o Senhor disciplina quem Ele ama. Por que será que Ele faz isso? Porque, irmãos, Ele precisa tratar o nosso caráter, não é isso? Nós nascemos, irmãos, nós nascemos de novo para sermos parecidos com Jesus. Esse é o propósito do Evangelho. Você ser salvo, é claro, você ir para o céu, lógico, mas aqui na terra você tem que ser uma carta viva, você tem que ser um exemplo de cristão, alguém que realmente caminha com Jesus, amém? Então Deus, no deserto, na dificuldade, Ele trata com o seu caráter. Olha, é no deserto que Deus, Ele nos ajuda a viver em santidade. Irmãos, não tem nada melhor para nos ajudar a vencer o pecado do que os desertos que a gente passa, as lutas. Eu sei que você está se identificando aí, porque parece que é no momento do sofrimento que a gente consegue se desenraizar do pecado, a gente consegue se libertar do pecado, não é verdade? É também, irmãos, na luta, na batalha, que Deus nos prepara para enfrentar o inimigo. Deus nos dá ousadia, intrepidez. Basta você ler o livro de Atos, aí na Bíblia, que é o livro dos apóstolos. É aquele momento em que a igreja estava começando e começou debaixo de muita perseguição. Irmãos, o diabo ficou furioso e Deus muitas vezes permitiu que o inimigo destruísse o corpo, mas não tocasse na alma, no espírito do povo de Deus. Então Deus permitiu os flagelos, as batalhas. Quantos morreram, irmãos? Estevão, Tiago foi decapitado. Todos os apóstolos ali, de Cristo, eles morreram de forma trágica. Então Deus permitiu. Para a nossa mente humana, para o nosso raciocínio, é difícil entender isso, o amor de Deus. Mas, irmãos, a gente não estava na pele deles para ver a fé que eles tiveram, o amor que eles tinham, a unidade. Hoje a gente vê essa bagunça que é, muitas vezes o meio cristão, porque às vezes falta tribulação, falta uma perseguição, porque o povo, irmãos, muitas vezes só vai se unir, só vai se fortalecer na fé como uma grande família no momento da dor, da dificuldade. Então, Deus, Ele disciplina os filhos a quem ama, e é por isso que você tem passado por tanta batalha. Olha, enquanto eu estava orando ali, Deus foi como se Ele me mostrasse, sabe? Você entra em um problema, mas você já sai dele e logo já vem outro problema. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, não desanime quando Ele o corrigir, entendeu? Então, Deus está tratando com o seu caráter, sua santidade, está te preparando para a batalha e Ele também está te ensinando a ser perseverante, persistente. Ele está te ensinando a ter paciência. Não é ter paciência com as pessoas somente, paciência em esperar o tempo de Deus, o trabalhar dele. Deus, Ele vai te ensinar a ser paciente. Olha, isso você só aprende na batalha, no meio dessa dificuldade, tá certo? E aí então fica a pergunta, Mas pastor, como então eu devo reagir diante dos problemas? Irmãos, por incrível que pareça, nós devemos nos alegrar. Guarde isso que eu estou te falando aqui. O segredo para você superar todas as dificuldades é você ter bom ânimo, é você ser alegre no meio das dificuldades. E aqui em Tiago, capítulo 1, o versículo 2 e o 3, olha o que ele disse. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Amém? Então, no momento da dificuldade, o que você tem que fazer? Se alegrar, adorar a Deus, tirar o foco dos problemas, comece a engrandecer ao Senhor, comece a dizer coisas boas, se alegre, sabe por quê? É nessa hora que você mais está crescendo. É nessa hora que você está aprendendo coisas preciosas. Não é isso que você tanto quer? Você não quer crescer espiritualmente, se aproximar de Deus? Então, Deus está te colocando nesse deserto para isso. E você tem a oportunidade hoje de se alegrar. A Bíblia diz, alegrai com os que se alegram. A Bíblia diz também, em tudo dai graças, pois essa é a vontade do Senhor. Então a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas também que se alegraram.
E na minha opinião, a pessoa que mais se alegrou diante da dificuldade, diante dos açoites, diante das perseguições, sofreu naufrágio, passou por quase situações de morte, ele chegou a desmaiar por causa do apedrejamento. Foi uma pessoa que sofreu muito, irmãos. Mas essa pessoa aprendeu o segredo, alegrar-se diante das dificuldades. E ele foi o apóstolo Paulo. E eu quero ler para você aqui uma fase, um momento que Paulo estava vivendo, e ele comentou, ele trouxe para nós o ensinamento que ele aprendeu diante de uma das maiores dificuldades que ele passou. Porque a Bíblia diz que tinha um espinho na carne de Paulo, que ninguém sabe qual era esse espinho, mas era um mensageiro de Satanás que foi enviado para maltratar Paulo, para bater nele. E 3 vezes Paulo orou, ele pediu: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais. Irmãos, e Deus revelou para ele o segredo, e eu quero trazer para você esse segredo espiritual. O que Deus faz na sua vida, da mesma forma que fez com Paulo. Olha o que está escrito, só para a gente encerrar, nós já vamos orar, tá bom? Faz o seguinte, se você está entendendo essa mensagem, escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a querer acompanhar a oração também. E não se esqueça, lá no final, assim que eu terminar de orar, compartilhe no WhatsApp. Vamos enviar aí para 5, 10 pessoas no WhatsApp. Eu sei que tem pessoas que enviam para grupos da família. Irmãos, isso é maravilhoso, porque mostra o quanto vocês amam seus familiares e querem que eles também conheçam o Evangelho. Olha o que está escrito, 2 Coríntios 12, versículo 8 ao 10. Paulo disse assim, 3 vezes pedi ao Senhor que me tirasse o espinho na carne. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Irmãos, olha que coisa tremenda. Paulo orou 3 vezes e Deus não respondeu. E Deus falou, enfim, o segredo. Ele falou: olha, eu não vou tirar de você esse espinho na carne, sabe por quê? Porque é nessa sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Deus está dizendo: olha, a minha graça, ela é suficiente para você. Você só precisa da minha mão poderosa, da minha graça, e eu vou te fortalecer. E quando Paulo descobriu isso, irmãos, ele falou: irmãos, eu comecei a me alegrar no meio do sofrimento. Eu comecei a me alegrar no deserto. Por incrível que pareça, eu comecei a ter prazer em sofrer pela causa de Cristo. Ele começou a dizer: olha, toda vez que eu passo perseguições, angústias, toda vez que eu sinto fraqueza da minha carne, não fraqueza do pecado, entendeu? Mas fraqueza por estar passando por luta, aquela vontade de ficar na cama, eu comecei a ficar feliz. Por quê? Mostra que Deus está me disciplinando. E se Ele me disciplina é porque Ele me ama. E se Ele me ama, Ele quer que o seu poder aumente na minha vida, nas minhas fraquezas. Amém? Então Paulo, irmãos, ele chegou a dizer: olha, eu me alegro nas fraquezas. Quando ele disse aqui fraqueza, ele não está falando fraqueza de pecado, tipo assim, eu tenho uma fraqueza com mulher, eu tenho uma fraqueza com o dinheiro. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que essa fraqueza é aquela fraqueza, aquele desânimo por causa da luta. Você chega quase a morrer, você pensa que não vai dar conta. Irmãos, Paulo falou: eu me alegro nesse momento, porque eu estou fraco na carne aqui, no corpo, mas eu estou firme espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Então, é isso que Deus tem para você. Se alegre na dificuldade. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agora aqui ungir as minhas mãos e eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui sofrendo, Namoro terminou, o emprego, você foi abandonado, você foi desprezado, pessoas de dentro da sua casa, familiares, se levantaram contra você, estão assim como se estivesse com inveja, sabe? Irmãos, isso é mais comum do que a gente pensa, mas Deus é aquele que nos guarda, nos fortalece, e por isso nós vamos orar agora. E eu vou pedir para você, se alegre, por mais que seja difícil, procure se alegrar e Deus vai te recompensar. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu vou colocar as minhas mãos aqui ungidas, e eu quero que Deus te toque nesse momento. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença santa e maravilhosa. Eu te agradeço por mais uma oração, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Ó Jesus, eu te agradeço também pelo Teu amor por nós.
O Senhor nos ama e por isso nos disciplina. O Senhor nos ama e por isso nos leva ao deserto para tratar conosco, para nos edificar, nos fortalecer. Pai, eu te agradeço por esta mensagem, ela abriu os nossos olhos e a partir de hoje nós queremos dizer que vamos nos alegrar sim diante das batalhas, porque senão nós seremos tristes a vida toda. Afinal de contas, as lutas nunca acabam, nós sempre estaremos passando por uma dificuldade. Mas Jesus, neste momento nós queremos nos alegrar. Dá-nos aquele coração alegre que nós tínhamos quando nos convertemos, quando aceitamos Jesus. Oh Pai, nós queremos sentir essa alegria que vem do alto, a alegria que vem do Senhor é o que nos dá força. Oh meu Deus, nos ajude a sermos alegres, felizes e contentes em toda e qualquer situação. Não é fácil, Senhor, mas nós queremos aprender, assim como o apóstolo Paulo disse que aprendeu a viver feliz e contente mesmo diante das privações, das perseguições, das calúnias, das dificuldades. Ó Jesus, no meio dessa angústia, eu estendo as minhas mãos e eu te peço em favor dos meus irmãos. Jesus, tem misericórdia. Toca neste homem e nesta mulher que agora estão chorando, estão passando por dificuldades tremendas, terríveis. Jesus, eu te peço em favor deles agora, levanta eles da cama, não deixe eles desanimarem. A tua palavra para nós hoje é essa: não desanime quando você for corrigido. Ó Senhor Jesus, não deixe essas pessoas desanimarem, desistirem, não deixe elas caírem nas tentações, voltarem para o mundo. Elas querem continuar firmes com o Senhor, meu Pai, mas eu te peço agora que o poder do Espírito Santo, ele se aperfeiçoe nas fraquezas dos teus filhos. Senhor, aperfeiçoa o teu poder. Nós queremos mais poder, Senhor, mais poder nas nossas dificuldades. Nós queremos aprender todas as lições que o Senhor tem para nós. Aleluia. Eu também estendo as minhas mãos, meu Pai, eu te peço que esta unção do Espírito Santo despedace todo jugo. Tire, Senhor, da vida dessa pessoa toda opressão. Eu repreendo todo demônio contra essa pessoa, esse demônio que tem atormentado a mente e o coração. Saia em nome de Jesus. Eu expulso agora todo o mal dessa casa, todo espírito maligno, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, eu te peço também a tua proteção. Proteja a minha vida, a minha família, proteja os meus irmãos, ó Deus. Livra-nos das retaliações, fortaleça-nos, ó Deus, contra as batalhas, porque tem muita gente aqui agora que está sofrendo ataques de todos os lados. Jesus, nos ajude a fechar as portas do pecado, a não darmos brechas. Queremos estar totalmente blindados debaixo das tuas asas. E Senhor, nós encerramos esta oração te agradecendo. Obrigado, Jesus. No meio da dificuldade nós queremos levantar as mãos e te adorar. Nós queremos te bendizer por todas as bênçãos, todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Jesus, nós não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor nos ama. E nós te agradecemos também pelo perdão e pela salvação. Jamais poderíamos pagar por isso, mas o Senhor conquistou isso para nós na cruz do Calvário e ao ressuscitar, o Senhor também nos deu a vitória. E um dia, meu Pai, nós estaremos contigo, ressuscitados para a honra e glória do teu nome, e estaremos juntos na tua presença, te louvando e te adorando para todo sempre. É em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento.
Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa: você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam: pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique, e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível, e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.